inclusive sobre a questão do Ceará, o Antônio Carlos, essa pergunta tem sido bastante repercutida, né, recentemente, né? Se o Ciro deveria ou não, né, sair para candidato a governador do Ceará, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, né, na live passada. Nós vamos depois colocar um corte no canal aí, na live de domingo nós tocamos esse assunto. Aqui a questão eu acho que depende muito, e já é uma questão mais estratégica do Ciro manter-se ou não em evidência, né, do Ciro querer ou não retornar, né, a eleição é o primeiro ponto, né, querer ou não retornar à disputa eleitoral. Querendo retornar, ele pode ter opção, sim, estão defendendo, inclusive, uma candidatura dele ao governo do Ceará, né, inclusive teve declaração aí do Cid Gomes e tal, sobre essas possíveis alianças com oposição no âmbito do Ceará, regionais, né? Por que eu digo que é uma questão estratégica? Porque, de fato, depende. Ó, se nós analisarmos esses números aqui dessa pesquisa, por exemplo, e de outras, o Ciro ele tem força, claro, mas ele tende a ter uma dificuldade, evidentemente, quando estaria para enfrentar o Lula, por exemplo, se o Lula for candidato. Então aí fica aquela pergunta: vale a pena ele se desgastar novamente, enfrentar toda a máquina de difamação petista, a máquina de calúnias, né, de ataque às reputações que eles fazem, né, do gabinete do bem, lá do ódio do bem, né? Então valeria a pena? Talvez não. Há quem defenda que o Ciro, desde que tenha lá, uma vez que tem o Lula, por exemplo, o Lula especificamente, né, na disputa, que não valeria a pena esse desgaste novamente. Então aí abriria essa possibilidade, né, dele se concentrar ali no âmbito regional, sairia para governador e, evidentemente, fazer um bom governo, que com certeza ele faria, né, se fortaleceria, né, estando em Fortaleza, se fortaleceria para uma eleição em 2030, né? Eu, particularmente, eu fico também assim, esperando, aí eu não prefiro nem opinar por hora sobre isso, porque aí eu já prefiro esperar a definição desses cenários, né? Se realmente o PT vier com tudo, quiser insistir de novo, empurrar o Lula, e aí surgir de novo essa polarização, talvez seja melhor manter-se aí, fortalecendo, vai se organizando, o partido se reorganiza, a gente se fortalece no movimento e vamos criando uma onda mais favorável para 2030. Né? Ou eventualmente tenta aí uma eleição para governo do estado, beleza. Mas eu sinceramente não sou muito simpático a essa ideia, porque aí é juntar com esses bolsonaristas, isso vai também gerar um desgaste aí. Eu não sei se seria muito profícuo, né? Essa opção aí. E antes de prosseguirem com esse vídeo, curtam e compartilhem esse corte e venham participar conosco todos os domingos às 19 horas da nossa live Conexão Progressista. Participem conosco do bate-papo ao vivo, tornem-se membros e vamos levar o PND para as pessoas que querem um Brasil melhor. Ele sempre disse que não gosta de voltar aos locais onde foi feliz, onde correu bem. Não é? Ele diz que não quer voltar a ser governador, nem prefeito, nem ministro, né? Portanto, o único cargo que ele ainda não teve foi o de presidente, né? Portanto, eu não... É o que o Heraldo está falando aí, ó. O Ciro ele não faz da política o meio de vida, ele não precisa estar num cargo, a questão é essa. Ele não tem que estar eleito, ele não tem que estar num cargo, né, para dizer assim que não, beleza, é só assim que eu vou ter o meu nome conhecido. O Ciro já tem o nome conhecido no Brasil inteiro, já tem o PND, já tem o Projeto Nacional. A questão é fortalecer o movimento, as comunicações, os meios de comunicação, né, organizar o partido, é isso que está faltando, né? Depois de 2030 o Ciro também já teria 71 anos. Às tantas, quer dizer, aí começa também a entrar a questão da idade, né? 71, se eleger, vai terminar com 75, é quase a idade do Lula, né? Por isso, enfim, claro que o Ciro sempre disse que só quer fazer um mandato, né? E pronto, tudo bem, mas mesmo assim, eu acho que ele teria que voltar atrás em algo que ele fala há 20 anos ou 30 anos, que é: não vou voltar a ser prefeito, não vou voltar a ser governador, não vou voltar a ser ministro. Portanto, eu acho sinceramente que ele não vai querer ir para governador. Agora, ele está envolvido na política do Ceará, ele está querendo que o Ceará, que é a terra dele, né, tenha um futuro, né?
E pronto, e assim, essa articulação pode também favorecê-lo a nível nacional, né? Como eu disse há pouco, né? Por isso não é uma jogada totalmente errada. Agora, que os petistas ficam divulgando isso, que ele vai para governador, eles estão torcendo ali que seja isso, né? Porque eles estão com medo que o Ciro venha para presidente de novo. Porque todas aquelas coisas que eles falaram sobre o Ciro não vão poder repetir de novo. Porque... Mas o grupo petista também cearense, o regional cearense, também está morrendo de medo do Ciro sair para governador. Porque a chance deles perderem a máquina que eles têm na mão lá no Ceará é muito grande, né? Então é tem o que tem havido aí por... Por que o Cid Gomes andou aí falando sobre isso? Ele deu uma entrevista recente. Porque o Cid Gomes, irmão do Ciro, ele é brigado, né, com o Ciro, tem esse racha aí, porque ele tá juntinho com o Camilo Santana, com o grupo do Camilo Santana. E o Cid também não quer perder a boquinha dele lá, desse grupo, né? Ele sabe que se o Ciro Gomes sair, se articular com a oposição e for candidato a governador, a chance dele derrubar aí esse grupo aí do PT é muito grande, né? Então, eu acho que aí já é uma questão, como eu disse, é uma briga regional. Eu acho que o Ciro não tinha que ficar se metendo muito nessa briga regional, apesar de ser o âmbito dele lá, ser o estado dele e tal, onde estão todos os seus correligionários e tudo mais, né? Porque, como você, inclusive, mesmo falou, a grande contribuição do Ciro é para o debate nacional, né? É para o âmbito nacional. São as mudanças permanentes, estruturais, que nós estamos necessitando em âmbito nacional, né? E aí o Ciro também se elegendo presidente, com certeza, indiretamente, ele terá força também para influenciar a política cearense, né? E aí, indiretamente, ele pode afetar também o estado do Ceará, né? Mas, de novo, isso é uma coisa que vai se depender do movimento das peças. Se vai ter Lula, se não vai ter Lula, né? Se vai haver uma maior organização partidária ou não, né? É isso. Bom, depois tem outra coisa, não é? Está evidente, né? Por mais manobras que existam, que o Brasil vai entrar numa crise financeira em algum tempo. O governo está tentando que ela aconteça depois de 2026, né? Para não afetar o seu desempenho nas eleições, porque se estoura antes, quer dizer, aí o Lula está completamente morto, acabou para ele, porque ter que cortar salários na função pública ou exigir medidas ainda mais duras de austeridade, quer dizer, nenhum governo se aguenta. Não há governo que tenha sobrevivido a uma austeridade da dívida pública, motivada pela dívida pública. Né? O Arlindo... pode continuar. Só concluir. E então eles estão tentando adiar, né? Mas a questão que tem que ser perguntada aos brasileiros é: quem vocês querem ter no comando do volante dessa crise? Querem ter quem provocou a crise? Ou querem ter quem queira governar da mesma maneira de quem provocou a crise? Ou que é corresponsável, que são os caras do centrão, são os caras da direita. Por isso, só o Ciro Gomes provavelmente é que vai ter capacidade de deixar o Brasil, pelo menos, não na miséria extrema, sem chances nenhumas, ou em crise sistemática como está a Argentina. Olha só há quantos anos vai essa crise da Argentina. Né? Por isso, é esse o cenário. Né? É um problema seríssimo que ninguém fala. Esses caras aí estão com esse juro absurdo, estão rapando o tacho, sacando tudo que podem. Os bancos, eles estão entregando mais-valias astronômicas, porque eles sabem que quando estourar, eles vão ter que ser confiscados e provavelmente eles não querem dar nada, portanto os bancos vão estar sem grana, né? Enfim, a Petrobras está dando umas mais-valias insanas, 3 vezes superior à média mundial de qualquer petrolífera. Né? Isto tudo é sinal que eles sabem que vai acontecer. Não vai se sustentar, né? Eles sabem que vai acontecer e eles estão se preparando, né? O único que vai estar desavisado, e eu estou aqui avisando vocês, é o brasileiro. Não faz a mínima ideia do que está vindo.
né? E tá vindo, cara. Tá vindo. Dívida pública tá galopante, tá assim, ó. Tá skyrocket, tá pra lua aquilo ali. Nenhum país aguenta um troço desse. Ainda por cima, com taxa de juros de 15%, Não, cara. ninguém aguenta. Juros Nossa, de 15%. É surreal, Juros de 15%, cara. É não dá. rumo ao abismo. Não tem como sair dessa. O Brasil vai ao buraco. Só para concluir a questão do Ceará, ó, esse comentário aqui do Arlindo Moisés Celestino, ele faz uma leitura que eu acho bastante interessante e razoável, que eu acho que seria o ideal mesmo, seria isso aqui. O Ciro talvez esteja se articulando, na verdade, nessa lógica aqui, né? Que não é ele mesmo se colocar como um nome para governador, algo no sentido, mas sim ele lançar um nome, alguém do grupo dele, como é o caso do Roberto Cláudio, né? Que já foi prefeito e tal, é um bom gestor, como ele mesmo está dizendo aí, né? E que é leal ao Ciro, né? Pelo menos espera que ele continue sendo leal, né, ao Ciro. E aí tudo bem, né? Aí é alguém do grupo, né? Alguém que mantenha, né, fidelidade e ainda assim mantenha a representação. E aí pronto, tá resolvido, não precisa do Ciro mesmo se dar a cara para bater, inclusive lá no âmbito do Ceará. Então, desculpe, pode ser que seja algo nesse sentido, né? Algo nesse sentido. Agora, sobre o que você falou, só para, né, não passar batido, né? É isso mesmo, né? O cenário que se avizinha não é um cenário claramente, evidentemente, otimista, né? Então, os brasileiros, nós brasileiros, e todos aqueles que porventura tenham interesse em vir ao Brasil, né? Tem que estar com muita consciência de quem que nós iremos colocar em cargos de poder a partir de agora. E eu não digo só no âmbito do executivo, sobretudo no âmbito do legislativo, do Congresso Nacional, né? Já se discute também na mudança de modelos e de formas de governo, modelos de governo, né? Uma eventual aprovação aí, talvez, de um semipresidencialismo, algo nesse sentido, mudanças, reformas políticas, que terão que ser também, em algum momento, discutidas de forma séria. Nós já falamos disso aqui no canal também, já discutimos isso em outros momentos, né? Agora, não dá para fazer isso em período de crise também. Eu sou completamente contra mudanças constitucionais, mudanças de fato mais estruturantes, né? Quando estamos enfrentando crises. Então, isso é mais um motivo para a gente saber escolher, saber votar, saber em quem nós daremos poder, porque é o destino da nossa vida, das nossas gerações, das futuras gerações, né? E se a gente não acordar para isso, continuar votando só em questões ideológicas, esquerda, direita, isso não está mudando nada, porque não é isso que define as reais políticas, os reais interesses do país. Né? Não é o campo ideológico que define, por exemplo, quais serão, embora seja muito mais à direita, né? Mas a gente vê que não é o partido com a camisa mais vermelha, outro menos, ou de qualquer outra cor, que define, por exemplo, as políticas públicas, as políticas macroeconômicas, que é o que realmente coloca emprego, comida no prato, segurança nas ruas. É isso que a gente tem que pensar.